A dificuldade não fez Deus perder o controle. E se hoje você está passando por algum problema que tem a sensação que não tem fim, acalme o seu coração, porque a dopamina de hoje é uma resposta de Deus para a sua vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, sexta-feira, e a semana já terminou. Meu Deus, como passou rápido, pelo menos para mim. Eu tenho visto de fato os dias sendo abreviados. E é por isso que nós temos que estar firmadas na palavra de Deus. E que bom que você está aqui junto comigo nessa dopamina para mais momento onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Mas você já sabe, né? Chegou aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Convida suas amigas, não guarde essa mensagem só para você, vamos propagar essa mensagem porque mais pessoas precisam ser encorajadas hoje. Então faça a sua parte, copie o link, manda para suas amigas, grupo da família, suas redes sociais, assim nós vamos alcançar mais conquistadoras. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, já se inscreva aqui para não perder as nossas programações. E quando você habilita o sino, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos as nossas dopaminas, que é esse tempo de devocional, e aos sábados, às 10 horas, nós temos o estudo bíblico, onde nós estamos estudando o Sermão do Monte. Se você ainda não fez parte, nós temos as últimas aulas, que está numa playlist especial aqui, falando sobre o Sermão do Monte, e amanhã teremos mais uma aula, e você não pode ficar de fora, então já se programa para não perder. E conquistadoras, eu tenho uma super novidade ao longo deste mês de maio, e para você que me acompanha, que gosta do meu trabalho como estrategista de imagem, eu tenho essa oportunidade para você. De forma especial, ao longo do mês de maio, eu vou abrir a minha turma de mentoria para mulheres que realmente desejam se transformar e elas têm esse anseio de transformar a forma de se vestir, mas não só a imagem, mas de dentro para fora. E se essa é a sua busca, não deixe de fazer parte. Como você vai participar? É simples. Nós vamos deixar um link aqui, é um formulário muito simples de responder. Você vai preencher esse formulário com as suas informações e eu entrarei em contato com você para te passar todos os dados, todos os detalhes de como vai funcionar. Mas já para você ficar sabendo, essa mentoria ela terá uma oportunidade especial, algo que eu nunca fiz antes. E você ainda poderá trazer uma convidada, que pode inclusive ser sua mãe, aproveitando o mês de maio, que é um mês especial para as nossas mães, mas você também pode trazer ou um amigo ou a sua mãe, escolher uma pessoa para presentear com essa mentoria. Fala a verdade, uma baita oportunidade, né? Então, se você sempre teve o desejo de fazer uma mentoria comigo, fazer um processo junto comigo e nunca conseguiu, essa é a sua oportunidade. Então, preencha o formulário, não tenha medo de preencher que você vai se surpreender. Combinado? Então, tô te aguardando, hein? Agora vamos para a nossa dopamina de hoje. Como eu falei, ela vai falar ao seu coração. Se hoje você acordou ansiosa, preocupada ou até mesmo está um pouco triste ou chateada, né, com a semana, porque normalmente quando chega a sexta-feira, a gente meio que vai fazendo uma análise da semana, né? A gente tem aquele momento de reflexão para entender se a semana foi boa, se as coisas estão acontecendo, e às vezes começa a bater aquela ansiedade, aquela tristeza e até uma culpa, né, por não ver as coisas acontecerem. E isso gera em nós, às vezes, um sentimento de que parece que a gente nunca vai sair desse problema. É um turbilhão de coisas acontecendo, é um ciclo sem fim e a gente fica cansada, desgastada. E se essa é a sua situação hoje, eu tenho certeza que depois que você ouvir essa dopamina, seu coração vai mudar completamente. Então já pega a tua Bíblia, caderno e caneta na mão e vem comigo ter esse momento de devocional. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Esse é um texto muito conhecido, né, conquistadora? Talvez só de falar aqui você já se ligou o que nós vamos aprender ou, na verdade, que nós vamos ler nesse texto. Essa é uma passagem muito conhecida que fala sobre o tempo determinado para cada coisa. Então aqui nós vemos Salomão, que é o escritor desse livro, trazendo para a gente um panorama dos momentos da vida, né? Das fases que nós enfrentamos na vida. E não tem jeito. Por mais que a gente não queira, nós vamos passar por todas elas. E de fato a gente passa mesmo quando a gente não quer passar. Mas a verdade é que tudo isso está no centro do controle das mãos do Senhor. Nada fugiu do controle. Nada. Até mesmo os problemas que nós enfrentamos, que parecem não estar no controle de Deus, mas estão.
Então é isso que você vai entender nesta manhã, neste dia. Então abre o teu coração e leia junto comigo essa palavra. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs ao homem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vamos lá, vamos compreender esse texto. Na verdade, ele é muito claro, não deixa dúvida aqui, né, o comparativo que Salomão faz. E se a gente olhar, ele está falando tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, né? Então ele compara um com o outro e nós vamos vendo aqui essa palavra, né, trazendo pra gente o entendimento do tempo que realmente cada coisa tem. E eu tenho certeza que você, ao ler esse texto, você se encontrou em alguma delas, né? Ou viu a sua vida passar em alguns desses estágios, mesmo que você não quisesse. E de fato, a gente precisa passar por esses estágios, porque eles também nos ensinam. Inclusive, também Salomão fala aqui em Eclesiastes que a casa em luto, ela tende a ser melhor do que uma casa em festa. Sabe por quê? Porque é no momento do luto, ou no momento triste, no momento da perda, que nós abrimos a nossa mente para aprender. Nós passamos a ficar mais reflexivos. Então, por isso que nós passamos por processos difíceis, para que a gente também tenha um coração aberto à transformação. Você nunca vai querer mexer naquilo que tá bom, conquistadora. Você concorda comigo? Quando algo tá bom, você deixa do jeito que tá, mesmo que não esteja no seu melhor nível. Mas se tá funcionando, deixa. Vai dizer que você nunca fez isso, né? Talvez alguma coisa aí na sua casa que não tá em perfeito estado, mas se tá funcionando, você deixa. Até a hora que aquilo quebra e aí você tem que fazer alguma coisa. Isso é uma coisa comum do ser humano. Difícil é o ser humano querer mexer em algo que está funcionando. Se está funcionando, deixa funcionar. Mas às vezes a forma como está funcionando não é a melhor forma. Tem como ser melhor. E aí é por isso que Deus permite alguns processos que vêm para nos provar, para nos testar, para moldar o nosso caráter, porque Ele quer levar a gente para um próximo nível. Então imagina se a gente ficasse sempre no mesmo lugar. A gente não evoluiria, né? A gente não cresceria. Mas apesar que, se você parar para prestar atenção em um detalhe crucial que esse texto nos traz, nós vamos entender o porquê que hoje para a gente é tão difícil passar por processos difíceis. E nós vamos ver exatamente a resposta disso a partir do verso 9 em diante, especificamente no verso 11. Olha só o que diz no verso 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Preste atenção. Você vai compreender agora, se a gente parar para analisar, o projeto inicial da criação. Qual era o projeto de Deus? Quando Ele formou a terra, Ele preparou todas as coisas e criou o homem, Ele fez o projeto do homem, da terra, com o objetivo de ser eterno. Porém, veio o quê? O pecado. O homem pecou, o homem desobedeceu. E quando ele desobedece, o que acontece? As consequências, elas vêm. E com essas consequências, aquilo que era para ser eterno, não se tornou mais eterno. Agora, haveria um tempo determinado para cada coisa. Você está duvidando do que eu estou te falando? Vamos ver? Vamos olhar para a palavra de Deus e você vai compreender. Abra sua Bíblia aí agora, lá em Gênesis. Se a gente for lá em Gênesis,
especificamente no capítulo 3, onde nós vemos falar sobre a queda do homem. E nós vamos prestar atenção que nesta passagem, Deus ele traz ali a orientação, na verdade, o castigo, né, para Adão e para Eva. E ali naquele momento o Senhor fala o que aconteceria com eles a partir daquela situação onde eles pecaram, onde eles negligenciaram a orientação de Deus. E vamos ver juntas a partir do verso 16. Olha só o que diz. A mulher ele declarou. Então aqui a gente vê Deus falando com Adão, com Eva e com a serpente. A serpente falou anteriormente. Nós vamos focar aqui em Eva, vamos focar em Adão. E depois de falar com a serpente, amaldiçoar a serpente, ele vem e fala com a mulher. E olha só as palavras que Deus fala à mulher. Ele diz assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Olha Deus falando o tempo de dor. Não seria o tempo todo, mas no momento em que fosse gerar, o que queria acontecer? Viria o tempo de dor. Consegue ver? Não existia isso antes. Não era para ter dor, não era para ter um momento de sofrimento. Mas agora, com o pecado, com a desobediência, agora era necessário impor limites. Então agora a mulher teria que sentir a dor para poder gerar. Esse tempo de dor não existiria antes. Vamos continuar lendo? Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ou seja, não haveria tempo de briga. Você viu que lá em Eclesiastes fala? Tempo de falar, tempo de se calar, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de construir, tempo de destruir. Tudo aquilo está relacionado ao quê? Às circunstâncias que a gente enfrenta na vida. Vai dizer que não. Vai dizer que todo dia você e seu marido tá tudo bem. Não tem o tempo que vocês ficam meio distantes um do outro. Não tem um tempo que vocês estão abraçadinhos. Todo mundo passa por isso. Mas isso não existiria se não houvesse pecado. Mas com o pecado, agora teria o quê? A discussão. Teria agora a indiferença um para com o outro. Então, Eva teria desejos e o homem teria suas vontades. E com isso, um ficaria ali, querendo combater com o outro. A competição aconteceria neste momento. E o homem dominaria a mulher. E aí hoje, o que as mulheres fazem? As mulheres querem brigar contra isso. Eu não vou ser dominada por homem porque não entende de fato a submissão. E aí fica aquela competição. E aí começam as guerras, as brigas. E aí a gente vai para Eclesiastes 3. Se a gente não souber discernir, nós vamos viver sempre em guerras, sempre em discussões. E nunca vamos propagar a paz. Mas isso não era para ter. Mas agora tem. Mas se a gente continuar o texto, não é só a mulher, né, que passa por isso, e aí continua no verso 17. E ao homem declarou, o homem também entrou nessa, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Vamos lá. Sabe quando você faz, trabalha, planta e parece que não colhe? Isso é resultado do pecado. Agora, a terra seria amaldiçoada. Então agora, as coisas seriam difíceis. Então agora teria o tempo de luta. Agora o homem ia experimentar a terra maldita, que antes não existia. A terra não é amaldiçoada por ela mesma, mas foi pelo pecado que o homem cometeu. Mas vamos continuar o texto. Então ele continua dizendo assim: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui no final, o que ele está falando? Está falando da morte. Então ele está falando do suor, ele está falando da luta, ele está falando da dificuldade. Tudo isso que nós lemos em Eclesiastes. E aí aqui também fala o quê?
a morte. Então quer dizer que o homem não tinha um plano de morte na vida dele? Não. Deus não tinha um plano de morte para o homem. Mas agora com o pecado, vai passar pela morte. Então a mulher vai sentir dor no parto, vai viver em guerra com o marido se deixar, vai ficar aquela guerra de egos. Aí o homem vai ter que trabalhar, vai ter que tentar plantar e colher, e aí a terra não vai corresponder muito rápido, vai ser uma luta, a dificuldade, a guerra, a dor, tudo isso. Mas você acha que tudo isso aqui fez Deus perder o controle? Não. Porque quem que determinou o tempo para cada coisa? Foi o próprio Deus. Então sabe quando a gente fica reclamando das coisas que a gente está passando? Na verdade, a gente tem que se voltar para Deus e falar: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. E a tua palavra declara que há tempo certo para tudo, até para as coisas difíceis, assim como o Senhor declarou para Adão. Porque o Senhor falou que teria o tempo, sim, das coisas difíceis. Mas ao mesmo tempo, o Senhor traz a sua graça, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos promete paz em meio à dificuldade, porque aí vem Jesus. E Jesus, ele traz a promessa de estar conosco em todas as circunstâncias. Então, muitas vezes você não vai ser livre do problema, mas ele estará com você no problema. E aí é onde a gente não consegue compreender. E começa a ficar desesperada. Começa a já achar que acabou tudo, que não vai dar nada, que, meu Deus, a minha vida acabou, porque eu tô passando por esse problema não tem fim. Mas olha só, a palavra de Deus nos mostra que tem. Até as coisas difíceis e ruins, elas passam. Por isso que nós temos que aprender a desfrutar de todo o tempo, conquistadora. Por incrível que pareça, até dos momentos difíceis. E você tem que aprender a extrair lições das suas dificuldades. Porque na dificuldade você tem uma oportunidade de crescimento que muitas vezes você não tem quando está tudo bem. Porque quando você está na luta, você está aberta a fazer de tudo para passar daquela fase. Então é o momento de crescer, é o momento de amadurecer, é o momento de moldar o caráter, é o momento de estar alinhado à vontade de Deus para que você esteja preparada para viver as promessas dele. Então olha só o que a palavra de Deus está te falando hoje. Para você que sempre achou que a sua vida não tem jeito, que tudo que você passa não tem fim, a palavra de Deus diz o contrário, que tem. Tudo tem o seu tempo. Tudo. E todas as dificuldades que nós enfrentamos, nada saiu do controle de Deus. Tem coisas que são consequências do nosso pecado, porque isso que aconteceu com a humanidade, através de Adão e Eva, não era plano de Deus. Foram consequências do pecado. Porque o plano de Deus era outro. Era a eternidade, é por isso que hoje ele nos fornece a salvação, para que não tenhamos, a perdição eterna, mas que tenhamos a salvação eterna e, consequentemente, o nosso espírito possa viver eternamente com ele, com o plano inicial que ele tinha, mas vivendo na eternidade, na glória, porque essa terra aqui, ele não tem mais planos de restaurar, de torná-la eterna, mas na eternidade sim. E lá não haverá dor, não haverá choro, porque toda a promessa que tinha para vivermos nessa terra, agora está na eternidade com ele. Então o plano de você viver as promessas de Deus, de você viver o tempo de paz completa, nós ainda temos na eternidade. Mas enquanto estamos nessa terra, nós também não podemos achar que vamos viver só sofrendo, porque não é. Não é o tempo todo sofrendo, não é o tempo todo tendo guerra, não. E se nós estamos pensando isso, nós estamos indo contra o que a própria palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que há tempo determinado para tudo. Então, se você está passando por um processo difícil, preste atenção. Deus, ele vai determinar, e já está, na verdade, determinado o tempo do fim dessa luta. Mas aí cabe você entender isso e aprender a desfrutar o processo de aprendizado, de desenvolvimento, porque quando passar tudo isso, você tem que ter gerado um fruto dessa história. Você concorda comigo? Tudo que você vive tem que gerar um fruto, porque no final, esses frutos vão fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Então não fique desesperada achando que a sua luta é para sempre, que você nunca vai vencer, que isso não tem fim. Parece que não tem fim. Por quê? Porque você tem um senso de eternidade. Eclesiastes, a gente volta lá, fala o quê? O que ele fala? Que Deus colocou em nós o senso de eternidade.
Então o homem, é difícil compreender as coisas porque ele tem um senso de eternidade. Por isso que pra gente é difícil perder alguém, o luto, por isso que é difícil a gente não conseguir vencer, porque não era esse o nosso plano inicial. Só que agora existe tempo determinado, por quê? O pecado entrou no mundo, mas o plano de Deus era que nós sempre fôssemos vitoriosos, que nós sempre colhêssemos coisas boas, que nós vivêssemos eternamente, que não tivesse a morte, não tivesse a dor, não tivesse a luta. Então por isso que pra gente é muito difícil passar por processos difíceis, porque não era esse o plano inicial de Deus. Mas agora que nós precisamos passar, existe a promessa de Deus que isso não vai durar para sempre, que esse plano difícil, essa dificuldade vai passar. E é por isso que a gente não desanima, é por isso que a gente permanece de pé. Então, para de querer fazer as coisas na sua força do braço, para de querer determinar o tempo, porque quem determina o tempo é o Senhor. Então apenas viva o processo e confia, porque Deus não perdeu o controle. Tá doendo, tá difícil, você não quer, mas não tem jeito, vai ter que passar, então passe por isso com sabedoria e saiba que isso tem fim, isso vai acabar. E você vai testemunhar a vitória, porque tem o tempo de sorrir, tem o tempo de se alegrar, tem o tempo de abraçar, tem o tempo de construir e tem o tempo de dançar. Você consegue entender? Tem o tempo de encontrar o que foi perdido. Então nós não podemos só nos apegar às coisas ruins, mas nós devemos nos lembrar que a coisa ruim, ela vem? Sim, ela vem, mas ela não é eterna e Deus também tem promessas de bênção para as nossas vidas. E essas promessas, elas são as que nos unem ao nosso propósito inicial, a vida com Deus. Então, embora eu passe por dificuldades, eu mantenho o meu foco porque eu sei que Deus está comigo e Ele não perdeu o controle e essa luta tem data determinada para acabar. E até que ela chegue ao fim, eu confiarei, eu descansarei e eu viverei esperando o tempo da alegria e da promessa. Então que essa palavra possa trazer ânimo ao teu coração. Então não ache você que você vai viver eternamente nessa luta, porque não vai. Tem tempo determinado. E aproveite o tempo. E se hoje você está vivendo um tempo bom, a orientação que eu te dou é que você desfrute da melhor forma, não esperando que ele vai acabar, mas sabendo que tudo tem sua fase. Então, se você está vivendo hoje um tempo de bênção, desfrute, agradeça a Deus, viva intensamente. Mas quando vier a luta, não se desespere, porque não vai ser para sempre. Então, uma coisa a gente tem a certeza, que tudo que a gente vive na vida tem o seu prazo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, não se apegue a ficar só no canto bom, só na zona de conforto. Quando Deus te levar para a zona de desconforto, né? Vá, confie e cresça, porque Deus tem promessas e tudo tem o seu tempo determinado. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra que nos ajuda a compreender que tudo, Senhor, tem um tempo, tudo tem um plano determinado pelo Senhor e que o Senhor não perdeu o controle. Embora pareça que tudo que nós estamos enfrentando esteja totalmente descontrolado, desgovernado, mas nós sabemos que quando confiamos em Ti, nada sai do plano, nada sai do controle. Embora, Senhor, esse não tenha sido o seu projeto inicial, mas, Senhor, o pecado entrou e acabou entrando no nosso coração, fazendo com que nos afastássemos de Ti. Mas, Senhor, aquele que está em Ti, nova criatura é, e o Senhor nos ajuda a viver o novo da sua parte, onde o Senhor nos sustenta, onde o Senhor nos ajuda, nos direciona a vivermos as Tuas promessas. Então, Pai, se alguém aqui desanimada, triste pelas dificuldades que tem enfrentado, que o Senhor venha trazer a paz, o alívio e a convicção de que isso não será para sempre e que ela poderá testemunhar a vitória. Assim eu declaro e abençoo o dia desta conquistadora, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, fiquem com Deus. Já falei, hein? Vou repetir. Compartilhe essa dopamina com mais pessoas. Te espero amanhã às 10 horas da manhã. E se inscreva aqui, hein? Para você fazer parte da minha mentoria em grupo. Vou te esperar para a gente ter esse tempo de transformação juntas. Um grande beijo, fica com Deus e confia. Essa fase vai passar.